A linguagem não apenas expressa o pensamento, mas também a moralidade de quem usa. Uma sociedade que perde o respeito pelas palavras, perde também o respeito pela verdade. Quando a verdade se torna relativa, o bem se torna negociável. Por isso, a corrupção da linguagem é sempre primeiro passo para a corrupção da cultura. Antes de destruir famílias, valores, instituições, destrói-se primeiro a palavra. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila, orientadora familiar, e no vídeo de hoje, o segundo episódio sobre a linguagem, eu vou falar sobre a linguagem e a moral. A linguagem é o espelho da alma moral de um povo. As palavras que usamos, o modo como nos expressamos e até o silêncio que escolhemos guardar revelam mais do que simples intenções. Revelam aquilo em que acreditamos, o que valorizamos e o que estamos dispostos a defender. A linguagem é, portanto, um instrumento moral. Tudo o que o homem é, suas virtudes, seus vícios, sua formação interior, se manifesta de algum modo nas suas palavras. A forma como falamos revela o que amamos e o que tememos. Por isso, a linguagem não apenas expressa o pensamento, mas também a moralidade de quem a usa. As palavras são como colunas invisíveis que sustentam a civilização. E quando essas colunas elas são removidas, tudo desaba. Silenciosamente. É o que temos visto acontecer dia após dia, diante dos nossos olhos. Quando a palavra ela deixa de ser um instrumento de revelação, ela se transforma em uma ferramenta de manipulação. Toda corrupção começa pela palavra. Basta mudar o nome das coisas e logo as pessoas perdem a capacidade de perceber o que está acontecendo. Antes que uma cultura perca a virtude, ela perde o sentido das palavras que nomeiam as virtudes. Antes que uma sociedade abandone a verdade, ela muda o nome da mentira. Antes que a família seja destruída, o significado de família é alterado. A morte de uma criança, ainda no ventre, passou a ser chamada de interrupção da gestação. A promiscuidade virou liberdade. A covardia virou tolerância. O egoísmo virou autoestima. E o pecado virou escolha pessoal. Quando uma sociedade começa a distorcer o significado das palavras, inicia-se um processo silencioso de corrupção. Palavras que antes nomeavam virtudes passam a ser ridicularizadas. Vícios são renomeados como liberdade. E o erro é disfarçado de opinião. Assim, a manipulação da linguagem se torna o primeiro passo para a manipulação das consciências. Parece apenas uma troca de palavras, mas é muito mais do que isso. É uma mudança de mentalidade. Quando se altera o nome, altera-se também a percepção moral do ato. E uma vez que a mente se acostuma a palavras suaves para nomear o mal, o coração ele já não se espanta com ele. Assim, as palavras deixam de ser espelhos da verdade e passam a ser véus que a escondem. O mal, ele continua existindo, mas agora disfarçado de virtude. E poucos percebem porque o vocabulário moral da sociedade foi substituído por um dicionário emocional, aquele que é governado pelas paixões. Quanto mais refinado é o vocabulário interior, mais a razão consegue compreender e orientar as emoções. A corrupção da linguagem é sempre o primeiro passo para a corrupção da cultura. E toda vez que a humanidade ela quis justificar o injustificável,
começou pelo mesmo caminho. Mudou o nome das coisas. A tradição clássica, ela sempre entendeu que a linguagem está no centro da formação moral e intelectual do homem. Por isso, considerava o domínio da palavra como algo essencial à liberdade. As três artes liberais, gramática, lógica e retórica, formavam o alicerce de toda educação verdadeiramente humana. Não eram apenas disciplinas acadêmicas, mas exercícios de virtude. A gramática educava o respeito pela estrutura, pela ordem e pela clareza. A lógica formava o amor pela verdade e o hábito de raciocinar com coerência. A retórica ensinava a se expressar de modo verdadeiro e bom, de maneira persuasiva. Em outras palavras, o trivium era uma escola de virtude e de caráter. Ele ensinava não só a falar, mas a viver com verdade. Quando a modernidade abandonou o trivium, perdeu-se também o elo entre linguagem e moral. A educação passou a valorizar a técnica, mas desprezou a verdade. Formou profissionais, mas não homens virtuosos. Hoje vemos os frutos disso. Muitas pessoas com diplomas, mas incapazes de dialogar com respeito. Cheias de informação, mas vazias de sabedoria. Prontas para opinar, mas não para argumentar com clareza. Sem a gramática, a mente se acostuma à desordem das palavras. Sem a lógica, ela se entrega ao caos dos sentimentos. E sem a retórica, perde a capacidade de comunicar o bem e o belo. O resultado é o que vemos nas redes sociais, nas universidades, nas conversas cotidianas. A palavra se tornou arma e não instrumento de comunhão. Usa-se a linguagem para atacar, para confundir, para distorcer, raramente para esclarecer, unir ou elevar. E quando a palavra é usada contra a verdade, ela deixa de ser humana. A virtude da veracidade, ou seja, dizer a verdade mesmo quando custa, é o fundamento de toda a moral. Mas ela começa com a fidelidade à palavra. Quem manipula palavras, manipula consciências. Quem falsifica a linguagem, falsifica a realidade. Quando uma criança aprende a mentir com naturalidade, o que está sendo corrompido não é apenas o discurso, é o caráter. E quando uma sociedade inteira aprende a aceitar mentiras disfarçadas de verdades, o que está sendo destruído é sua base moral. A linguagem é o fio que conecta o pensamento ao mundo real. Quando esse fio se rompe, o homem se perde no labirinto das suas próprias ilusões. E é exatamente isso que estamos vendo. Uma geração que já não sabe nomear o mal, nem reconhecer o bem. Sem palavras verdadeiras, não há moral verdadeira. Porque toda moral começa pela nomeação correta das coisas. Chamar o bem de bem, o mal de mal, a verdade de verdade, a mentira de mentira, parece simples. E até é, mas exige coragem. Exige formar filhos que não tenham medo de dizer a verdade, mesmo quando ela não é popular. Recuperar a moral é, antes de tudo, recuperar o sentido das palavras. Precisamos ensinar nossos filhos que as palavras têm peso, têm consequência, têm valor. Que a mentira, mesmo pequena, deforma a alma. Que o exagero, a ironia, podem ferir mais do que o silêncio. Que a palavra dita com amor é uma semente de paz, mas a dita com ira é uma arma. A boa linguagem é um exercício de virtude. Ela exige paciência, humildade, atenção e sinceridade. Falar bem é, de certa forma, viver bem. E cuidar das palavras é cuidar da alma. A linguagem moral nasce no ambiente moral. E é aí que a educação clássica se mostra tão atual. Ela nos lembra que não há cultura sem moral.
nem moral sem linguagem. Se quisermos restaurar a ordem no mundo, precisamos começar restaurando a ordem nas palavras. Ela ilumina o que está confuso, reconstrói o que foi destruído, cura o que foi ferido. Para reconstruir a moral da nossa cultura, precisamos começar pelo fundamento, pela linguagem. E por isso, no próximo vídeo, eu falarei sobre como formar a linguagem na infância. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo sobre a linguagem. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, me ajude a despertar consciências. A moralidade depende da verdade e a verdade depende da fidelidade às palavras. Se as palavras perdem o seu sentido, perde-se também o critério moral. É por isso que defender a linguagem é defender o bem. Cultivar uma linguagem pura, honesta, ordenada, é de certo modo cultivar a própria alma e proteger a cultura de uma lenta e perigosa degradação. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana. Até o próximo vídeo.